Meu nome é Pedro Rezende, pastor da igreja Communauté Chrétienne Mission Impact, em português Comunidade Cristã Missão Impacto. E tão bom que o tema que vocês têm nesta noite é renovação e fé, vida para impactar. Então, essa é também o nosso lema: impactar, transformar vidas. Aonde nós formos, transformarmos vidas. Então, o meu nome nós somos pastores, meu nome é Pedro Rezende, nós somos pastores, eu e a minha esposa, Mónica Rezende, somos pastores da igreja CCMI, que se encontra no Luxemburgo. Hoje é uma igreja pequena, para nós é uma igreja que já começa a ter algum impacto na cidade onde nós nos encontramos. Encontra-se na segunda maior cidade do Luxemburgo, uma pequena cidade que se chama Esch-sur-Alzette, que começou com muita dificuldade, mas que começou com um impacto de fé e começou com uma promessa de Deus. Há uns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, um amigo nosso, pastor Márcio, que penso que alguns irmãos talvez o conheçam, Márcio Santos, da Igreja Metodista Wesleyana em São Paulo. Ele encontra-se em São Paulo. O Senhor sempre o levou a viajar no Luxemburgo e a acompanhar uma família que se encontrava no Luxemburgo. Essa família, muitas das vezes, recebia a vida do pastor Márcio, abria as portas da sua casa, e a palavra era ministrada ali naquela família. Nesse momento, eu e a minha esposa, nós encontrávamos no seminário. Nós fizemos seminário em São Paulo, em Guarulhos. Eu já não tenho sotaque brasileiro, né? Mas eu posso falar um pouquinho brasileiro para ir para os irmãos, para aqueles que não conseguem compreender, né? E o meu desejo e o nosso desejo era servir ao Senhor, continua a ser servir ao Senhor, e nós, tendo a nossa vida organizada em Portugal, eu tinha um bom emprego, a minha esposa um bom emprego, uma palavra profética sobre a nossa vida, sobre sermos servos do Senhor e nos dedicarmos ao Evangelho. Nós então abandonamos os nossos trabalhos, abandonamos os nossos bens, tudo que tínhamos, deixámos e fomos para o Brasil, para São Paulo, com muito poucos recursos. Vivemos naquele momento na dispensação do Senhor e dos irmãos que se propunham em nos abençoar. Ali pudemos fazer o nosso seminário e voltámos para Portugal. Quando voltámos para Portugal, recebemos uma palavra profética da vida de um bispo, de um amigo nosso, que nos disse que nós iríamos para o Luxemburgo um dia. Nós, naquele momento, achámos descabido, porque voltávamos para Portugal, mas Deus começou a moldar isso no nosso coração e logo, pouco tempo depois, nós viemos para o Luxemburgo. Numa atitude de fé, uma atitude de coragem, uma atitude de crendo nessas promessas de Deus. Então chegámos no Luxemburgo e aquela pequena cidade em que o pastor Márcio Santos tinha andado a acompanhar aquela família, nós então nos juntámos a essa família juntos para poder pregar o Evangelho e poder começar ali aquela obra. Dando ainda um pouco da nossa história, nós começámos por alugar um pequeno salão num hotel, numa sala de hotel, e nos reuníamos ali na sala de hotel, e éramos 4, 5, 6 pessoas. Chegou um momento da nossa vida em que essa família também foi embora, e o Luxemburgo tem muitos portugueses, mas é um país de extrema dificuldade. Para aqueles que são cristãos, a sua igreja já ficou em Portugal, e para aqueles que não conhecem a Cristo, há um grande trabalho a ser feito, porque é um país de extrema ganância, e as pessoas vêm para este país não para servir um Deus que é o Deus da criação de todas as coisas, mas para servir a um outro Deus, que é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro.
e vivem escravos desse dinheiro, desse Deus, e trabalham para juntar algum e voltarem novamente para o seu país. Mas aquilo que chegamos à conclusão é que as pessoas trabalham e acabam por perder a sua alma, e quando voltam para o seu país nem ganham o dinheiro, nem ganharam a sua alma, perderam tudo. E então nós começámos ali naquele hotel, e chegou um momento da nossa vida, logo no início desse ministério, desse trabalho, em que nós nos encontramos, eu e minha esposa, sozinhos. O grupo que tínhamos era muito pequeno e acabou por se reduzir só a mim e a minha esposa, e durante muitos momentos nós segurámos financeiramente ali o salão no hotel, a sala do hotel. Muitos domingos em que levantávamos, preparávamos tudo, montávamos tudo, o som no salão do hotel. Chegava o horário do culto e nós começávamos a adorar a Deus, eu e minha esposa, ali levantávamos a nossa voz e crendo apenas naquela promessa, crendo naquela atitude de fé que nos fez. Alguém nos prometeu, o Senhor nos prometeu, o Senhor usou a vida de alguém, o Senhor usou para que nós pudéssemos estar ali naquele lugar. Havia uma promessa sobre a nossa vida de pastorado. Então nós, nessa atitude de fé, nós mantemos aquela porta aberta. Essa atitude de fé faz com que alguns meses depois, uma alma que ainda no tempo do Orkut, não sei se tem algum irmão que se lembra das redes sociais do Orkut, algum irmão viu algumas fotografias que tínhamos colocado e perguntou onde era a igreja. Esse jovem não era cristão, esse jovem tinha alguém da família que era cristão, e chegou aquele momento em que ele estava a colocar a sua vida em questão, e ele nos visita pela primeira vez. Para nós era uma alegria ver alguém entrar por aquela porta, e aquele jovem, após alguns meses, após de muita ministração da palavra, ele aceita Jesus e ele desce às águas do batismo. Até hoje ele serve nesta igreja e hoje é um dos nossos diáconos, e que nós louvamos a Deus pela vida dele e pelo serviço que ele tem feito a esta obra que não é nossa, que é dele. Aquele jovem traz com ele o seu irmão que aceita Jesus, traz com ele um amigo que aceitou Jesus e desce às águas. E o Senhor começou ali aquelas atitudes de fé que nós tivemos de permanecer com as portas abertas, aqueles domingos que passámos em louvor ao Senhor, fez com que vidas começassem a chegar e começassem a se juntar a nós. E aquele grupo, que era um grupo de 2 pessoas, passaram a ser 4, passaram a ser 6, passaram a ser 10, passaram a ser 15, e quando chegaram ao momento de ser 15, o Senhor colocou no nosso coração o desejo de alugar um salão nosso, porque era tempo, porque era o momento, era importante ter essa atitude de fé. E mesmo com grandes dificuldades, muitas vezes com pessoas extremamente problemáticas, nas minhas orações eu dizia: Senhor, como é que tu colocas gente tão difícil para nós lidarmos? Porque é que tu colocas gente tão complicada, tão problemática? E o Senhor me deu uma palavra que foi: faz deles os guerreiros de Davi. E assim como essa palavra ficou no meu coração, porque Deus estava a falar naquele momento conosco, ao nosso coração, de que Ele ia preparar aquelas vidas que eram tão problemáticas para ser a base dessa igreja, e para serem verdadeiros guerreiros. Até hoje muitos deles ainda se encontram conosco. E louvado seja Deus por essa atitude de fé que não nos deixou vacilar e que nos levou a ver esse milagre acontecer. Amém? Então era tempo de nós tomarmos uma atitude de fé, e junto com a igreja nós tomamos a decisão de alugar um local. Nem sempre, às vezes, os recursos se encontram, mas eu vou falar isso um pouco mais à frente. E aquele momento era o tempo de nós assumirmos essa atitude, e ali nós abrimos aquele primeiro salão
onde tem sido, onde foi a primeira porta aberta para pregar o Evangelho. Ali permanecemos durante também alguns anos, aí uns 3, 4 anos, onde o local começou a ficar pequeno demais. Só que, meus irmãos, para terem uma ideia, alugar um salão para uma igreja no Luxemburgo não é muito fácil. Porquê? Porque é preciso ter um fiador, é preciso ter condições financeiras extremamente altas, e por mais que as pessoas pensem que o Luxemburgo é um lugar onde se ganha muito dinheiro, tudo é extremamente caro. Então não é só uma questão de que, ok, nós podemos alugar, ok, nós podemos ir em frente porque os recursos vão vir. Nem sempre é assim. A igreja, para ela poder se sustentar, ela tem que ter muita gente para poder se sustentar, para poder ter gente fiel, fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Então é necessário que haja gente compromissada, gente que paga um preço, gente que diz que está connosco, mas está mesmo. E aí nós tomamos então a atitude de alugar esse primeiro local, e aos poucos e poucos o local foi ficando pequeno demais, porque numa sala de apenas 10 metros quadrados nós tínhamos reunião com crianças, com 20 crianças. Era tempo de tomar uma atitude de fé. Um outro momento, num culto de curas e milagres que nós realizamos aqui na nossa igreja, onde o Senhor também foi extremamente fiel à igreja. O Senhor usou aquele homem, aquele profeta, um pastor amigo nosso, onde nos levou a uma ousadia de procurar um novo local. Durante muito tempo nós já estávamos à procura de um novo local, mas nunca tinha encontrado nada. Mas naquele momento que aquela palavra foi liberada, na semana a seguir nós encontramos o local que hoje nós nos encontramos. Um local que pode comportar cerca de 100 pessoas. Hoje nossos cultos, eles encontram-se com uma média de 60, 70 pessoas por culto, e que para a nossa realidade do Luxemburgo é muito bom, é uma bênção, é extremamente gratificante nós podermos ver aquilo que Deus está a fazer numa igreja que começou na verdade com 2 pessoas louvando, com 2 pessoas lá num salãozinho de um hotel onde cabiam apenas 10 pessoas, passou hoje a uma igreja à parte, de uma igreja que trabalha por si. Eu não quero contar apenas um testemunho, mas quero também que nós vamos um pouco para a palavra de Deus, e eu quero convidar que nesta hora nossos irmãos possam abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Se não tiver Bíblia, junte-se aí a um crente. E aqueles que não sabem onde fica entre Gênesis e Apocalipse. Juntos aí a um crente, vamos juntos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós já conhecemos esta palavra, uma palavra conhecida de muitos e uma palavra que pode falar ainda ao nosso coração nesta noite. A palavra de Deus diz então, o título desta passagem: Jesus cura um paralítico. E a partir do versículo 1 diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim:
está blasfemando. Quem pode perdoar pecados não é somente Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a sua casa, pega a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém, meus irmãos! Que palavra maravilhosa! Todos ficaram atônicos, todos glorificaram a Deus, vendo a manifestação do milagre de Jesus e Jesus vendo a manifestação de fé daqueles homens. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, nesta noite, eu quero, de alguma forma, colocar todo mundo em regime. Hoje, a partir de hoje, você vai sair daqui e eu quero desafiar a você fazer um regime grande. Talvez você começou o ano colocando diante do Senhor que ia perder 10 quilos. Mas nesta noite eu quero desafiar a igreja a perder 10 quilos, mas é de coisas más na sua vida. Meus irmãos, quando nós falamos em fazer um regime, é retirar tudo aquilo que nos traz mal, tudo aquilo que não nos faz avançar. Quando nós falamos no regime, no físico, é nós retirarmos de nós tudo que é gordura, tudo que muitas das vezes faz com que o nosso coração vacile, tudo que faz com que o nosso sangue se contamine. E tem gente que muitas das vezes não consegue ter uma atitude de fé, não consegue viver em fé, porque o seu regime está fraco, porque tem comido de tudo que o mundo lhe tem dado, tem deixado que o mundo contamine, se entope de mundo, e a sua fé é abalada. Meus irmãos, quando eu estou a chamar a igreja a um regime, eu estou a chamar a igreja a tirar das suas vidas tudo aquilo que lhe faz mal, tudo aquilo que não o deixa avançar, tudo aquilo que gera medo no seu coração. Porque medo é, sem dúvida nenhuma, a seta de Satanás para bloquear a vida daquele que tem fé, a vida daquele que quer ver a fé agir, a vida daquele que quer ver Deus agir na sua vida, aqueles que muitas das vezes querem ver os milagres acontecer e os milagres não têm acontecido porque a sua vida talvez está entupida, o seu regime não está a ser vivido, você está a dar asas para tudo, mas hoje eu quero chamar a que a igreja corte tudo que está errado, corte toda essa gordura que tem entupido o seu coração, corte toda essa gordura que tem impedido que o seu sangue, o sangue precioso do Cordeiro, cubra a sua vida e circule na sua vida, circule no seu coração, animando a sua fé. Amém, igreja? Amém? Que assim seja na nossa vida. Meus irmãos, imagina agora um grupo de amigos a carregar um homem paralítico, colocaram numa maca. Eles chegam aonde Jesus se encontrava, numa casa lotada de gente, não havia lugar para passar, não havia lugar para estarem juntos. Não sei se algum irmão já teve a oportunidade de ir a um concerto ou de um lugar onde está muita gente, onde nós não conseguimos nos movimentar. Mas eu digo-vos uma coisa, quando eu era seminarista lá em São Paulo, quando nós entrávamos no metro e entrávamos lá na Sé, não havia lugar nem para mexer. Nós quase nem mexíamos, porque era tanta gente que nem dava para nós fazermos seja lá o que for. Então este grupo de amigos, ele se encontra ali naquela casa, num lugar cheio de gente, uma casa lotada, crendo na possibilidade de que Jesus podia fazer um milagre. Nenhuma entrada era possível, nenhuma passagem estava livre, e parece que os amigos daquele homem, daquele paralítico, não aceitaram o não como resposta. Meus irmãos, eu quero desafiar a igreja que você se reúna com amigos que não aceitam não como resposta, que são homens e mulheres de fé.
Eu tenho ouvido nesses últimos dias, muitas das vezes por coaches, por motivadores, de que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Talvez isso até seja verdade. Aumente a sua média. Coloque-se do lado da gente de fé. Se a sua fé tem abalado, se a sua fé tem sido falha, se você tem sentido dificuldade de viver na fé e de manter a sua fé firme, porque o medo tem tomado conta, o medo tem impedido você andar sobre as águas. Muito povo fala sobre essa passagem onde o apóstolo Pedro, ao ouvir as palavras de Jesus, então vem, ele se dispõe a ir pelas águas e aí naquela atitude de fé ele consegue andar sobre as águas. O problema foi que o vento se levantou, o medo tomou conta da vida de Pedro e Pedro, vacilando naquela palavra que Jesus lhe deu, ele acaba por se afundar. E ainda bem que nós sempre, mesmo no momento em que nós afundamos, Jesus sempre está ali naquele momento para nos levantar, para dar a mão de novo, para nos levantar e subirmos. Glória a Deus por esse Jesus que não nos abandona. Glória a Jesus porque Ele sempre está conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos onde a nossa fé vacila. Mas meu irmão, ande nas águas, não deixe que a sua fé vacile. Não dê oportunidade a Jesus. E talvez isto pode ser estranho, aquilo que eu estou a dizer. Não dê oportunidade a Jesus levantá-lo das águas. Ande nas águas com Jesus. Amém? Aprenda com Jesus. Aprenda a andar no barco com Jesus. Amém? Então junte-se a pessoas, junte-se a amigos que estão consigo na fé, que não aceitam não como resposta e que sobem ao telhado consigo, que abrem buracos onde não existem buracos e que fazem descer uma solução onde não há soluções. E meus irmãos, Jesus vê a fé destes homens. Será que Jesus tem visto a nossa fé? Face aos problemas, face às dificuldades, será que Jesus tem visto quem nós somos e aquilo que nós temos vivido? Qual é a sua atitude, igreja? Meu irmão, eu não conheço a sua vida, você conhece-a, mas Jesus conhece-a melhor ainda. Tem momentos da sua vida, tem situações da sua vida em que você procura o conselho do homem. Os seus amigos têm um conselho mais valioso do que talvez o conselho do seu pastor. Procure homens e mulheres de fé para andarem consigo de mãos dadas. Pare de procurar conselhos no mundo. Pare de procurar conselhos em pessoas que têm uma mentalidade humana, que têm uma mentalidade mundana. Meu irmão, a única maneira de nós vencermos na fé é nós andarmos com gente que pensa, que anda, que caminha, que é forte como nós, meus irmãos. Então, uma primeira lição que eu quero trazer aos nossos corações nesta noite e que eu gostaria que os irmãos guardassem isso no seu coração é que a fé, atitudes da fé, ela vem as dificuldades como oportunidades. Todas as dificuldades são, na verdade, degraus para eu estar mais próximo de Deus. Ou então para descer no meio do nosso Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós lemos esta passagem, nós vimos que a multidão é uma barreira. Nós vimos que o telhado parecia talvez impossível de chegar. Você que talvez começou a trabalhar agora e que no seu trabalho você tem posições em que você diz que será talvez difícil de chegar. Ou então você está a viver um momento na sua casa, no seu lar, na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, em que parece que não há mais solução, que parece que está alto demais para que eu possa conseguir chegar lá. Igreja do Senhor, povo meu, acredito numa coisa, a palavra do Senhor é fiel para cumprir, e Ele diz que quando nós temos fé como um grão de mostarda, nós dizemos aquele lugar aquela montanha para se mover, e ela se moverá. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver um grão de mostarda. Ele é extremamente pequeno, mas de grande sabor. Então, meus irmãos, aquilo que muitas das vezes parece pequeno, parece que você não tem capacidade. Mas como é que eu vou conseguir chegar neste patamar? Eu sou tão pequeno. Meus irmãos, pense grande. Alimente-se de coisas grandes. Sonhe grande. Porque o Deus que você serve é um Deus grande. Não é um Deus pequeno.
Não é um Deus que se fecha em coisas pequenas. Nosso Deus é um Deus extremamente grande. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus capaz. Não é um Deus qualquer. É um Deus maravilhoso que nos fez vencer e que entregou o seu Filho na cruz em favor da minha vida e da tua vida, igreja. Por favor, escute aquilo que eu estou a dizer nesta noite. Isto não são palavras vindas de homem, isto é palavra rema para o teu coração, palavra de bênção para a tua vida, para que tu saias dessa mesmice, para que tu saias desse buraco, para que tu saias dessa situação, para que tu vivas uma vida de atitude. Meus irmãos, a fé, ela não vê os obstáculos como dificuldade. Ela vê os obstáculos como mais um momento de eu chegar mais perto de Deus, de eu orar mais. Talvez você esteja a enfrentar barreiras e problemas financeiros. Talvez é aquela enfermidade, aquela crise familiar. Mas a fé nos ensina que quando não há portas abertas, Deus sempre abre uma porta. Deus sempre tem um caminho. Quando Deus tem um propósito em algo, Deus faz abrir as portas necessárias. Meus irmãos, eu quero-vos contar um testemunho que aconteceu há muito pouco tempo aqui na nossa igreja. Durante muitos anos eu fui pastor a tempo parcial. Continuava a trabalhar e ao mesmo tempo pastorear, trabalhava e pastoreava. E isso esgotou-nos completamente. Ficámos sem quase energia nenhuma e naqueles momentos eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua unção, eu preciso da Tua solução. Esta igreja, este povo precisa de um pastor a tempo inteiro. Esta igreja precisa para que ela possa crescer, para que o povo possa continuar a ser saudável. Ela precisa de um pastor a tempo inteiro. E o Senhor, logo poucos meses depois, o Senhor colocou no meu coração, de ligar a um pastor amigo meu. E quando estava a falar com ele, eu senti no coração de lhe dizer: pastor, o nome dele é pastor Daniel. Eu disse: Daniel, o que tu achas de seres pastor aqui conosco no Luxemburgo? Aquele jovem ficou extremamente feliz pelo convite, mas como todo homem de Deus, ele foi em primeiro lugar consultar a sua família e consultar a Deus. A sua resposta foi: meu irmão, meu amigo, eu vou buscar a Deus e quando o Senhor assim tiver resposta para nós daremos uma resposta. E ali começámos a orar. Se perguntarem se nós tínhamos capacidade financeira, muito pouca. Nós não tínhamos fundos que cheguem para pagar um salário. Nós tínhamos apenas um pequeno pé de meia que podia manter a vida desse pastor durante o ano. Mais do que um ano não poderíamos mais manter. E naquele momento nós recebemos a resposta de que sim, que eles estariam de acordo. Eu tive que ser honesto com a vida daquele pastor e eu disse: Pastor Daniel, me alegra o coração pelo seu serviço, pela resposta, e creio que Deus está nisto, porque sinto isso da parte de Deus profundamente. Mas fui também muito honesto com o pastor e disse-lhe: Pastor Daniel, eu só tenho salário para um ano, não tenho para mais tempo. E aquele homem também, com uma atitude de fé, ele disse: não tem problema, eu vou para servir ao Senhor. Se o Senhor quiser que eu volte a trabalhar, eu volto a trabalhar. Se o Senhor quiser trazer sustento, Ele trará o sustento. E meus irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Desde o primeiro dia que nós tomamos esse compromisso, o Senhor foi de tal forma, por uma atitude de fé, foi de tal forma fiel, que o mesmo valor que nós tínhamos para pagar para o ano, nós continuamos a mantê-lo e já vamos daqui a pouco, 3 anos, que esse pastor está no 2º ano, e daqui a nada, 3 anos, que esse pastor sim continua aqui na nossa igreja a tempo inteiro. Então, meus irmãos, muitas das vezes eu podia ter chegado e podia ter dito: nós não temos capacidade financeira, nós não podemos fazer nada. Senhor, eu não vou desistir porque não tenho outra solução, não consigo aguentar mais esta vida. Mas, meus irmãos, a fé
A fé anda de mãos dadas com a crise. A fé anda de mãos dadas com a dificuldade. Porque quando nós encontramos dificuldades na nossa vida, igreja, é aí que a fé se manifesta. Quando o homem não tem mais razão, quando o homem não encontra mais solução, a fé se manifesta ali, meus irmãos. Glória a Deus. Então a fé anda de mãos dadas com a crise. A crise muitas das vezes tem que se manifestar, a dificuldade tem que vir, os obstáculos têm que aparecer, a multidão tem que estar ali, a multidão tem que estar naquele lugar, não nos deixando ir mais perto de Jesus, para que eu possa dizer não, eu não me contento com aquilo que tenho vivido, eu sei que o meu Jesus tem um milagre para mim. E depois, se nós estivermos junto de homens e mulheres, se você tiver um amigo do seu lado, se você tiver um amigo perto de si, esse amigo vai dizer, não, eu vou carregar-te até que tu recebas a tua bênção. Eu vou pegar em ti, eu vou tomar-te no meu colo e descer-te na face de Jesus, na presença de Jesus, para que tu sejas abençoado. Meus irmãos, talvez você tenha olhado para os obstáculos. Esta é a noite de você remover esses obstáculos. É tempo de deixar os obstáculos. É tempo de colocar a sua fé em regime. E esse regime é anular o efeito que os obstáculos colocam na sua vida. Os obstáculos muitas das vezes desanimam. Os obstáculos muitas das vezes geram medo, porque a dificuldade é enorme. Mas meu Pai, meu Deus, Tu és maior do que os meus obstáculos. Meu irmão, Deus é um Deus grande. Então não há problema maior do que o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. A segunda lição desta noite, meu irmão, é que a fé ela necessita de ter atitude. A fé precisa de atitude. Como aqueles homens que pegaram no seu amigo e subiram ao telhado fazendo descê-lo no meio de Jesus. É preciso uma atitude. É preciso acreditar. E atitude, meus irmãos, fala-nos de estilo de vida. Sabe? Muitas pessoas vacilam na fé. Trocam Jesus. Falamos do apóstolo Pedro, que trocou Jesus, que negou Jesus 3 vezes. Tem gente no nosso meio que tem negado Jesus mais do que 3 vezes. Você talvez tenha negado Jesus quando muitas das vezes ainda dá lugar ao vício. Você tem negado Jesus quando muitas das vezes deixa que a pornografia entre na sua casa. Você tem negado Jesus quando muitas das vezes dá liberalidade às palavras torpes. Você tem negado Jesus quando muitas das vezes é chamado a ser honesto e você parte para a desonestidade. Meu irmão, minha irmã, viver em fé é um estilo de vida. Não é uma tatuagem que você coloca no corpo dizendo faith ou fé. Não é uma camiseta que você caminha nas praças dizendo fé. Não, é um estilo de vida. A fé é a manifestação espiritual daquilo que existe no nosso interior. Homens e mulheres de fé veem manifestado no seu exterior aquilo que vivem lá dentro. É crença constante, é acreditar não vendo, é chegarem a um lugar e verem esse lugar convertido ao Senhor. Meus irmãos, se eu fosse pelas circunstâncias da vida, nós tínhamos desistido logo nos primeiros cultos onde estávamos sós, naquele hotel. Mas o Senhor nos manteve firmes ali. A circunstância não é maior que Deus. A atitude de fé, o estilo de vida tem que continuar. Eu tinha que orar, eu tinha que interceder, eu tinha que orar de todas as maneiras. Tivesse gente ou não tivesse gente, eu iria cultuar ao Senhor de todas as maneiras. Houvesse fruto na vida ou não houvesse fruto na vida. Que o fruto da oliveira minta, que as vacas não deem leite, mas a nossa fé não seja abalada, a nossa fé permaneça firme. Meus irmãos, nós pensamos que muitas das vezes a fé é um sentimento, mas não estamos a falar de sentimentos. A fé são atitudes. A fé não é eu sentir, agora estou a sentir que vou ter uma atitude de fé. Que é isso, meu irmão?
Fé não é sentimento, fé é uma atitude. É muitas vezes não ver o milagre no físico, mas ver o milagre no nosso interior. E precisamos de dar o nosso primeiro passo. Precisamos subir ao telhado. Precisamos gritar bem alto ao nosso Jesus e dizer: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Precisamos muitas das vezes entrar no meio da multidão e tocar na orla da vestes de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue. Meus irmãos, talvez vai ter muita gente, até mesmo o irmão da igreja, dizendo: por que incomodas o mestre? Para ti já não há salvação. Mas, meu irmão, a fé é um estilo de vida. É uma constância de vida. Eu não vivo fé somente quando vou ao culto. E o nosso problema dos nossos dias de hoje é que a igreja do Senhor está a querer viver fé apenas nos momentos de culto. Meu irmão, eu quero te dizer que aquilo que estamos a viver nesta noite, este lugar é o mais fácil de nós vivermos. Culto, agora aqui neste lugar, é o mais fácil de nós vivermos. Porque a verdadeira evangelho, a nossa verdadeira fé, nós vivemos lá fora. Nós vivemos dentro das nossas casas, quando ninguém está de olho em nós. Nós vivemos lá nos nossos trabalhos, quando nos nossos trabalhos nós somos confrontados a ser pessoas honestas, quando nós somos confrontados a não mentir, quando nós somos confrontados a ter uma atitude de fé, quando nós somos confrontados a falar do amor de Jesus. Igreja Santa, a nossa fé tem que ser um estilo de vida. A nossa fé tem que ser atitude. Não seja um James Bond do Evangelho. Pare de se esconder e se mostrar quando chega no culto. Tem gente que quando chega no culto fala maravilhosamente bem. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas se o pastor tivesse um microfone na orelha para ouvir tudo o que se passa lá em casa, misericórdia. Tem compaixão, Senhor. Tem compaixão. E, meus irmãos, o que é que você vai fazer hoje para demonstrar a sua fé em Deus? Talvez uma oração, um pedido de perdão, um passo ousado para realizar um sonho. Mas esta noite é a noite de você tomar esse passo. Esta é a noite de você se chegar aos caminhos do Senhor. Talvez nesta noite tem aqui gente que se afastou da fé, se afastou da igreja. A igreja não tem culpa. Você que é o culpado de se ter afastado do Senhor. Oh, igrejas são imperfeitas. Este mundo está carregado de gente imperfeita. A igreja está cheia de gente imperfeita. Mas, meus irmãos, o perfeito Deus, o perfeito Jesus, Ele foi à cruz, se tornou imperfeito para que nós pudéssemos ser salvos. Para que tu, quando acreditas nele, tu possas subir à eternidade. Louvado seja Deus. Então esse é o propósito para todos nós, igreja. Nós termos um estilo de vida de fé. É tempo de voltar aos caminhos do Senhor. É tempo de voltar aos pés do Cristo. Seja onde tu te encontras, meu irmão. Eu sei que tu estás a ouvir essa palavra. Essa palavra é para ti, jovem. Essa palavra é para ti. Para ti que tens vindo à igreja. E eu creio que o Senhor está a falar comigo nesta hora para um jovem. Que tens vindo à igreja. Tens parecido crente. Mas tens te afastado no meio dos teus amigos. A tua vida tem sido mundana, longe dos olhares dos cristãos. Volta para os caminhos do Senhor. Volta para a presença do Senhor. Esta é a noite, este é o momento para voltares à presença do Senhor. E por último, a fé, ela é o primeiro passo do milagre. Louvado seja Deus. Ele é o primeiro passo para o milagre. Os amigos levam aquele paralítico para ser curado. E Jesus fez algo maior ainda. Ele não apenas só curou no físico, mas Ele perdoou os pecados dele. Ele perdoou os pecados dele. Meus irmãos, as nossas atitudes de fé, elas vão nos fazer crescer no Evangelho.
Tem gente que tem estagnado na palavra de Deus, que não tem crescido na palavra de Deus, que tem ficado estagnada no Evangelho, e Deus já chamou para o ministério e você continua fechado, continua não seguindo em frente, continua bloqueado naquilo que os outros dizem, não tem dado asas, não tem dado espaço para que o Espírito do Senhor fale ao seu coração. Mas nesta noite o Senhor o chama para o Evangelho, para uma atitude de fé, para servi-lo, para servir ao Senhor. Buscar Evangelho e ser pastor não é buscar salário. Tem muito pastor e muito homem buscando trabalhar na igreja por salário. Parem, igreja. Pare com isso. Busque a presença do Senhor. Busque trabalhar no serviço do Senhor. Não por aquilo que Deus pode dar à sua vida. Não porque você não tem nada para fazer. Mas porque você quer servir ao Senhor. Quer ser servo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, servo vai além daquilo que Jesus pede para fazer. Não sirva ao Senhor com mentalidade de escravo. Porque escravo faz apenas aquilo que lhe é pedido. Faz apenas aquilo que é obrigado a fazer. Não, seja servo. Seja servo, igreja. Porque servo vai além da capacidade. Servo vai além daquilo que é pedido. O servo chega mais cedo à igreja do que os outros. O servo fica até o final e vai embora mais tarde do que os outros. O servo, quando é pedido alguma coisa na igreja, ele faz com excelência e procura fazer mais ainda. Esse é o coração do servo. E meus irmãos, e quando nós somos homens e mulheres de fé, Deus não só faz o milagre físico que nós necessitamos, não só muda a estação, não só resolve o assunto, não só nos dá a solução, não só restaura a nossa casa, como pura e simplesmente nos faz crescer no Evangelho. Nossos pecados são perdoados e nós começamos a caminhar para a eternidade. Nós começamos a caminhar para um espírito de verdade, um espírito de gratidão, um espírito de amor, um espírito de intimidade com o Senhor. Os milagres acontecem, a bênção vem. Meus irmãos, atitudes de fé acalmam tempestades. Atitudes de fé geram milagres, geram curas interiores, geram curas exteriores, geram renovação. E quando nós falamos acerca da renovação na fé que nós estamos a ministrar nestes dias, neste congresso, é para que você saia daqui renovado pela fé, saia aqui restaurado pela fé, haja renovo no seu coração, haja milagres a acontecer no seu coração, haja vida a transbordar no seu coração. Meu irmão, Deus tem capacidade para restaurar a sua vida. Não existe problema maior que possa resistir à potência de Deus, que possa resistir à vontade de Deus, que possa resistir a quem Deus é. Aleluia! Não existe problema maior que nosso Deus. Nosso Deus é grande.